Fala galera, vamos aqui então conversar sobre o jogo da seleção brasileira que aconteceu ontem, a última rodada da seleção brasileira na fase de grupos, enfrentando a Escócia. Vitória por 3-0, 2 gols de Vinícius Júnior, mais um gol de Matheus Cunha. O que dá para tirar de lição dessa partida? Vamos lá. Primeiramente, o sistema defensivo melhorou bastante, apesar de ele ainda não ser um sistema defensivo com muito entrosamento. A gente viu que tanto o Douglas Santos pelo lado esquerdo quanto o Danilo pelo lado direito arrumaram o nosso maior problema desde o final da Copa de 2006, eu acredito, que eram as laterais. Mas a gente teve Marcelo, a gente teve Dani Alves. Período de Marcelo e Dani Alves, as nossas laterais eram uma avenida, porque são dois laterais que sobem muito pro ataque e a cobertura atrás fica muito desregrada. Dessa vez a gente tem um pouco de equilíbrio, o Douglas Santos sobe mais em profundidade, buscando o Vini Júnior, e as jogadas em triangulação pela esquerda, que funcionaram bastante nesse jogo. E do outro lado, o Danilo, ele é um pouco mais resguardado, ele não sobe tanto, ele fica mais cobrindo junto com os meias e junto com os volantes ali, o meio de campo, para fechar um pouco mais a casinha, tá? A zaga ali, tanto o Gabriel Magalhães quanto o Marquinhos fizeram uma partida tranquilíssima, normal. O Marquinhos subiu um pouco mais de qualidade nesse jogo contra a Escócia. O Gabriel Magalhães manteve a sua qualidade desde a segunda partida, que ele ganhou mais confiança após o jogo contra o Marrocos, e o Brasil conseguiu no seu sistema defensivo ser melhor. Alisson fez ótimas defesas toda vez que foi acionado, defendeu, foram defesas difíceis que ele precisou fazer nesse jogo para manter o placar em 3-0 e ele respondeu muito bem. No meio de campo, Bruno Guimarães, Paquetá e Casimiro. Bom, Casimiro, eu acho que eu não preciso falar. É nítido que ele, de todos os jogadores da seleção brasileira hoje, é o que mais está se destoando pelo lado negativo. Ele não tem pique, ele não tem velocidade, ele não consegue correr com a bola, ele fica troteando, ele mais caminha no meio de campo do que corre. Quando perde a posse da bola, ele é o último a voltar, ele passa as bolas todas para trás ou para o lado, ele não procura mais jogadas em profundidade. Existem espaços vazios no meio campo durante a partida que ele não aciona o companheiro, ele procura jogar de uma forma muito conservadora, ou toca para trás, ou toca para o lado, né? Muitas das vezes, quando ele vê o adversário vindo, ele já se vira e toca para trás. Muitas das vezes, durante a partida, ele domina a bola virando o corpo para trás, já procurando um passe recuado. Então, ele é o que mais destoa negativamente para mim, apesar de não ter feito uma partida comprometedora, fez uma partida tranquila e mesmo assim conseguiu ser o pior em campo da seleção brasileira. Ele não se destaca mais em nada, e não é que ele não seja um jogador que tenha qualidade e que tenha capacidade, ele só não está mais conseguindo se destacar pela seleção brasileira. Acho que é nítido que a idade pegou um pouco e que o ritmo que ele joga hoje para um futebol mais exigente já não tá mais aquela Coca-Cola toda. Falando de Bruno Guimarães acabou com a partida. Para mim foi o melhor atleta em campo ao lado de Vinícius Júnior, e Vinícius Júnior e Bruno Guimarães destruíram com esse jogo. Funcionou muito bem as triangulações entre ele, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, funcionou muito bem as triangulações entre ele e Douglas Santos, funcionou muito bem quando ele foi para a direita, precisou acionar o Ryan, precisou acionar o Danilo, precisou acionar o próprio Lucas Paquetá ou o Matheus Cunha. Toda vez que ele se movimentava, e ele com muita liberdade no meio de campo, não jogando só fixo numa posição, mas muitas vezes ele estava na esquerda, no meio, na direita, né, quase como que um meia armador, e mesmo assim ele entrava também na área em profundidade, pisava na área, tentava chutar gol, fazia jogadas. Então o Bruno Guimarães, para mim, destruiu muito com esse jogo ao lado do Vinícius Júnior, jogou demais, cara, jogou demais. Lucas Paquetá dessa vez teve uma partida um pouco mais apagada, apesar de ter jogado muito bem. Ele não foi um grande destaque em campo também, junto com o Casimiro, ele ficou ali no mais ou menos. Jogo passado ele destruiu, esse jogo ele jogou bem, jogou tranquilo, mas não se destacou muito, até porque o Bruno Guimarães puxou o protagonismo para si junto com o Vinícius Júnior e foram para cima do placar. E do lado direito, cara, do lado direito a gente precisa falar, tá? Ryan, o que joga esse menino Ryan. E o mais legal de ver é a força de vontade que ele tem de ir para cima, de tentar a jogada, de tentar o drible, de cruzar, de procurar o companheiro, e o fôlego que ele tem para voltar para marcar quando perde a bola, ocupar meio de campo também quando precisa. Jogou muito bem na ponta direita e jogou muito bem ali ele juntamente com o Matheus Cunha nas jogadas em profundidade. Matheus Cunha deu 3 ou 4 chutes a gol e fez um gol, né? Mais um. Outro cara que jogou demais também, Matheus Cunha. Ele não foi assim, ele não jogou
uma barbaridade como no outro jogo, mas ele foi conciso nos passes que ele precisava fazer, ele ajudou muito nas triangulações do ataque, ele voltou bastante para marcar, ele ocupou espaços ali como um falso 9 e também um pouco no meio de campo ali, tá? Do meio para frente, ele apareceu bastante para fazer tabela junto com o Ryan, ele deu muita cobertura pro Bruno Guimarães quando ia pro ataque, e ele participou ativamente de algumas jogadas de ataque fazendo o seu gol. Então, ele fez uma partida completa, apesar de não ter sido um grande destaque. Matheus Cunha fez uma partida completa. E, por fim, Vini Júnior, né? Vinícius Júnior, que, cara, o cara simplesmente... Temos o nosso protagonista, né? A gente falava das outras seleções, a Argentina, o Messi tá fazendo gol pra caramba, Cristiano Ronaldo no segundo jogo de Portugal botou a bola embaixo do braço, fez logo 2, o Haaland também, 2 gols em cada jogo, com 4 gols marcados, e a gente olhava assim, poxa, o nosso protagonista, cara, o nosso protagonista dessa Copa é Vinícius Júnior, marcou no primeiro jogo, marcou no segundo jogo, marcou 2 ontem, ele tá mostrando pra gente, pra torcida brasileira, que ele quer o protagonismo dessa Copa, e Neymar Júnior voltando a campo, depois de mais de 900 dias sem vestir a camisa da seleção brasileira, que no final da partida disse que hoje o protagonismo é de Vinícius Júnior. Né? E Neymar, falando sobre a volta de Neymar, se movimentou muito bem. Em termos de jogadas, ele não teve nada assim muito brilhante. É um jogador que precisa pegar ritmo de jogo, a gente já sabia que seria assim. Né? É um jogador que vai precisar mostrar, e aí que entra o perigo, ele vai precisar mostrar com uma Copa do Mundo em andamento, onde está todo mundo voando, indo para o quarto jogo, quando chegar na fase de grupos, ele é recém indo para o seu segundo jogo, que não vai jogar 90 minutos, apesar do Ancelotti ter dito que ele está pronto, ele não tá, a gente viu ontem que ele não tá, ele não tem mais a mesma velocidade, ele não tenta mais o drible no 1x1. É isso aí, galera, valeu, obrigado por acompanhar até aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário e até a próxima.